Olá! Então, hoje eu trago para vocês os principais pontos do prefácio e da introdução deste livro aqui. Eu ouviria meus pais se pelo menos eles calassem a boca. Vamos lá? A primeira observação importante que o UF nos faz, logo no início, no prefácio do livro, é que há uma razão significativa para os adolescentes de hoje não serem tão imediatamente obedientes e replicarem as falas de seus pais de uma forma que era impensável há apenas algumas décadas. E segundo ele, o motivo é muito simples: essa geração não tem medo dos pais. E por que essa geração não tem medo dos pais? Nós não usamos mais castigos severos na criação dos filhos. Não há mais tapa na cara, vara, cinto. Tudo isso hoje é considerado abuso infantil, ainda bem. E aí alguns pais podem pensar, isso é bom? Paramos de usar castigo físico e criamos monstros respondões? Sim. Por mais difícil que possa ser ter que lidar com os inúmeros argumentos dos filhos, ainda assim, deixar de usar castigo físico foi um avanço e tanto. Segundo o UF, foi um verdadeiro passo à frente para toda a raça humana. E eu concordo com ele. Esse é um preço baixo a se pagar, se levarmos em consideração os efeitos colaterais trazidos pelos castigos físicos. Um desses efeitos colaterais é o fato de que crianças que apanham tendem a bater. Criar nossos filhos usando violência fará com que sejam adultos violentos. E isso já está provado com pesquisas. Estamos então diante de uma nova forma de educar filhos. E essa nova forma causou uma verdadeira revolução no relacionamento entre pais e filhos. Nos dias de hoje, os filhos não se comportam como as gerações anteriores, pois o principal meio de influência que os pais tinham antes foi removido. O medo, né? O medo foi removido dessa relação. No entanto, nós pais ainda continuamos tendo a mesma expectativa de que os filhos se comportem de uma forma que só era possível quando a gente usava castigo físico. A prática de parentalidade mudou e nossas expectativas não. E quando nossos filhos não se comportam como gostaríamos que se comportassem, de acordo com essas expectativas já ultrapassadas, nós ficamos frustradas, perdidas, confusas, com raiva. Então, aqui a gente fecha o primeiro ponto importante dessa parte do livro. Se a forma de educar os filhos mudou, nossas expectativas com relação ao comportamento dos filhos também precisam mudar. Não é razoável esperar que se comportem como se comportariam se ainda usássemos castigos físicos severos. Vamos agora à segunda observação importante desse trecho do livro. O UF nos traz a noção de eu bebê e eu maduro. Com esses dois termos, aparentemente bobinhos, o UF nos fala sobre um fato universal da psicologia humana, tanto em crianças quanto em adolescentes e adultos. Todos nós temos dois módulos bem distintos de comportamento. Quando estamos em situações mais formais, com pessoas com as quais não temos tanta liberdade assim, nós nos policiamos. Nós medimos as palavras, contemos a nossa vontade de voar na garganta daquela colega insuportável no trabalho, parar o carro no meio do trânsito e socar a cara daquele motorista insolente, dizer poucas e boas para o médico desaforado que nem te olhou na cara quando você entrou no consultório dele, não é? Nessas situações a gente se contém. Nós nos controlamos. Não podemos fazer o que temos vontade. E isso porque nós usamos esse nosso lado maduro, o eu maduro, segundo o UF. Mas quando chegamos em casa, o que nós fazemos normalmente? A gente relaxa. Em casa, onde nos sentimos seguros, perto de pessoas queridas, nós podemos ser nós mesmos. E muitas vezes até descontando nossa raiva em cima deles, não é? Já aconteceu com você? Comigo aconteceu muito e ainda acontece de vez em quando. Este é o nosso lado não maduro, o eu bebê, segundo o UF. De início, todas as crianças são eu bebê, mas logo o eu maduro começa a aparecer e com o tempo ele cresce, até gradualmente assumir o controle do nosso funcionamento. Mas ele nunca assume o controle por completo. Até mesmo o mais maduro de nós tem um eu bebê que se afirma de tempo em tempo. E se a gente não tivesse essa oportunidade de receber os cuidados para os nossos eus bebês, haveria um retardamento do nosso crescimento emocional.
As crianças precisam de um lugar onde possam ser totalmente crianças. E esse lugar é conosco, com seus pais. Agora vamos ver algumas coisas importantes que a gente precisa saber a respeito do bebê. Em primeiro lugar, o comportamento do nosso filho, quando ele usa o eu bebê, não significa que haja qualquer coisa errada com ele, nem que exista algo de errado na forma como você o está educando. Esse comportamento desagradável do seu adolescente se deve ao fato de que, em casa e com você, ele se sente seguro bastante para relaxar e deixar que o eu bebê dele assuma o controle. Em segundo lugar, o seu eu bebê tem um lema. Ele nunca desiste. Ele simplesmente insiste, insiste, insiste e não cede. Então vem o primeiro conselho deste livro. Você não pode simplesmente dizer, cala a boca, acabou, já chega, faz o que eu falo, não é? Eu estou falando sério, vai fazer agora o que eu quero, cala a boca. Se o seu filho estiver no modo eu bebê, isso não vai dar certo. Porque para um eu bebê, esse tipo de coisa é inaceitável. Ele vai continuar insistindo tanto. E aí sabe o que vai acontecer? O seu eu bebê vai aflorar. E aí a coisa vai ficar feia, porque serão dois eus bebês brigando e nenhum deles vai querer ceder. Então, resumindo esse segundo ponto importante do livro. Seu adolescente age como bebê às vezes, porque em casa e com você, ele se sente seguro bastante para que isso aconteça. O eu bebê do seu filho é muito insistente e tem muito mais energia do que você. Portanto, sempre que você precisar contrariar o desejo do seu adolescente, a grande sabedoria consiste em dizer o que você tiver para dizer, fazer o que você tiver que fazer e parar de interagir. Não entre na discussão, não morda a isca. Uma poderosa habilidade no exercício de educar adolescentes hoje é de aprender a interromper a interação. E é melhor fazê-lo o mais cedo possível, segundo Uff. Vamos para a terceira observação importante desse livro. Nossos adolescentes se afastam de nós. E isso faz parte do desenvolvimento normal deles. Essa é uma mudança puramente psicológica. É uma mudança que, mais do que qualquer outra coisa, determina por que os adolescentes agem da maneira como eles agem. Isso acontece porque eles estão se preparando para viver uma vida separada de nós. E eles só vão aprender a viver sozinhos, separados dos pais, se eles se afastarem um pouquinho. E aí, segundo o Uff, surge na cabeça dos adolescentes uma forma inconsciente que ele chama de mandato adolescente. Esse mandato adolescente diz o seguinte: eu devo ver a mim mesmo como um ser independente, adulto. Não é mais aceitável que eu me sinta como uma criancinha dependente. Essa necessidade de se ver como uma entidade independente do adulto é uma coisa boa. Na verdade, ela é essencial, mas ela é um problema. Até pouco tempo atrás, seu filho era uma criança. Ele sentia um amor profundo por você, tinha um apego e era dependente. Ele continua te amando. Mas agora, esse mesmo sentimento de amor, apego e dependência faz com que ele se sinta de novo uma criancinha. E isso não é mais aceitável. Ele não pode aceitar se sentir como uma criancinha dependente. Isso vai fazer com que o nosso adolescente desenvolva uma alergia temporária aos pais. Cada vez que ele olha para você, ele sente esse amor, né? Ele sente o apego. E também ele se lembra que até pouco tempo atrás ele era uma criancinha dependente. E ele precisa lutar contra isso. E meninos e meninas vão lutar de forma diferente. A solução dos meninos para os sentimentos inaceitáveis de amor, apego e dependência que tem em relação aos pais é simples. Ele cria o máximo possível de distância. Ele fica lá no quarto e mesmo quando ele está com você, ele está com a cabeça longe. O estilo das meninas envolve a combatividade. É como se ela se programasse para reagir a você. Qualquer coisa que você disser, eu irei discordar, eu irei gritar. Eu vou provar para você que eu já sou grande, que eu sou independente. É assim que acontece.
Uma menina vai lidar com sentimentos inaceitáveis de amor, apego e dependência em relação aos pais, simplesmente declarando sua independência a cada momento. Ela vai querer esfregar a independência dela na sua cara o tempo inteiro. Então, resumindo a terceira observação importante de Woolf nesse trecho do livro. Não leve para o lado pessoal. Para manter a sua sanidade, apenas lembre-se disso. Não é pessoal. É a adolescência, faz parte do desenvolvimento psicológico normal do seu filho. Durante boa parte do tempo, a pessoa a quem seu filho está respondendo não é você. É uma projeção de você que vem lá do fundo dele. Uma imagem de você como pai ou mãe que faz ele se sentir uma criancinha dependente. Tenha fé. À medida que ele for amadurecendo, você deixará de ameaçar o senso de independência psicológica dele e essa alergia vai passar. Embora não haja nada que você possa fazer para impedir ou acelerar a adolescência, ela passa. Ela vai passar, tenha fé. Vamos resumir então as 3 observações que o Woolf trouxe no prefácio e na introdução do livro. Primeiro, se a forma de educar os filhos mudou, nossa expectativa com relação ao comportamento deles também precisa mudar. Não é razoável esperar que se comportem como se comportariam se ainda usássemos castigos físicos severos. Segundo, seu adolescente age como bebê às vezes, porque em casa e com você, ele se sente seguro bastante para que isso aconteça. O eu bebê do seu filho é muito insistente, tem mais energia que você. Portanto, sempre que você precisar contrariar o desejo do seu adolescente, a grande sabedoria consiste em dizer o que você tem para dizer, fazer o que você tem para fazer e parar. Não entre em discussões infinitas com ele. Uma poderosa habilidade no exercício de educar adolescentes hoje é aprender a interromper a interação. Terceiro, não leve para o lado pessoal. Isso deve ser um mantra dos pais de adolescentes. Não leve para o lado pessoal. Para manter a sua sanidade, apenas lembre-se, não é pessoal, é adolescência, faz parte do desenvolvimento psicológico normal do seu filho. Agora me fala, você também frisou esses pontos como sendo os mais importantes da introdução? Que outros pontos você destacou? Qual foi o seu maior insight na introdução? Deixe seu comentário aqui embaixo ou lá no grupo. Um abraço. Até o próximo capítulo.